Olá, olá, 2 de dezembro de 2019, confira as principais notícias desta segunda-feira. Ministério da Saúde estima que 900 mil pessoas vivam com HIV no Brasil. Confira no Bom Dia uma entrevista sobre o assunto. Jovens participam de dia D da campanha de vacinação contra o sarampo. Corpo de taxista é encontrado com sinais de tortura no bairro da Divinéia. Veja ainda como foi a abertura oficial do Natal do Maranhão. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um excelente dia para você que nos acompanha, uma ótima semana. O último mês do ano está começando, na verdade já começou, né? Começou ontem e a gente está aqui na primeira segunda-feira do último mês do ano, mês de dezembro chegando. Daqui a pouco vamos falar de esporte também. Final de semana foi importante no futebol, tivemos a definição das equipes que vão disputar a Copa FMF, vale vaga no Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos falar de outros esportes também daqui a pouco aqui no nosso quadro de esportes, tá bom? Mas a gente começa essa semana agradecendo a você, a audiência, aos amigos que nos acompanham em Imperatriz, Caxias, Açailândia, você em Codó, você em Santa Inês, acompanhando a nossa programação, os amigos da Baixada em Santa Helena, acompanhando o nosso Bom Dia. O nosso muito obrigado pelo carinho da audiência também, viu? A gente começa o Bom Dia de hoje falando de saúde. Foi realizada nesse final de semana a campanha de vacinação contra o sarampo. Foi encerrada, na verdade, no sábado, a segunda etapa dessa campanha, que teve os jovens como alvo. No último sábado, o foco da campanha foram jovens entre 20 e 29 anos. A Sara aproveitou o dia livre para atualizar a carteira e tomar a dose da tríplice viral. Fiquei sabendo essa semana, ainda não tinha dado tempo, aí eu aproveitei hoje que é o dia D. Tinha muito corrida e eu deixei pro sábado mesmo para vir tomar. Apesar de já terem ocorrido várias campanhas de imunização contra o sarampo, a Catarina ainda não havia comparecido a um posto de saúde. Agora, além de estar vacinada, a universitária também está mais tranquila. A minha carteira já estava bem completa, tanto é que hoje eu só precisei tomar uma dose. Eles estavam fornecendo 3 doses e eu só tomei uma dose. Para todo o Maranhão foram disponibilizadas 70 mil doses da vacina. Só em São Luís são cerca de 20 mil jovens entre 20 e 29 anos. Como esse público é mais difícil de comparecer a um posto, a Secretaria Municipal da Saúde precisou adotar novas estratégias como forma de garantir a imunização. Estabelecemos equipes volantes para ir em shoppings, faculdades, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, pública e privada. Eventos, também estivemos em eventos onde os jovens estão, normalmente frequentam, e terminais de integração, porque também é um público que circula muito de ônibus. Então, com essas ações, somadas às nossas salas de vacina, nas nossas unidades de saúde, a gente tem tido um êxito que com certeza, na avaliação que faremos, poderemos também adotar alguma dessas estratégias em outras ações. São 7 horas e mais 3 minutos. O Hospital Carlos Macieira vem realizando uma série de cirurgias em um mutirão. A ação visa diminuir a fila de espera. No último mês foram realizadas 90 cirurgias durante o mutirão urológico. A rotina no trabalho também teve que ser alterada. Tudo por conta de uma hérnia umbilical. Eu senti algumas dores no pé da barriga, entendeu? Não podia fazer muita força porque minha hérnia ela já estava muito avançada. Ela já estava delatada, né? Já estava aparecendo muito. E aí, no meu caso, somente a cirurgia resolveu o problema. Foram 4 anos na fila de espera pela cirurgia, até que há pouco mais de um mês ele foi atendido pelo mutirão de cirurgias do Hospital Carlos Macieira. Quantas e quantas pessoas que não estão na fila de espera para poder fazer? Então, ainda a nossa saúde do Maranhão ainda falta bastante coisa. Né? E com a graça desse mutirão, eu creio que muita gente no Maranhão todo for alcançada. O mutirão faz cirurgias gerais, urológicas e oftalmológicas. Os recursos vieram de uma emenda parlamentar. Todo deputado tem direito à destinação de emenda. Aquelas que são específicas da área da saúde, eu resolvi alocar no Hospital Carlos Macieira para que o hospital pudesse fazer cirurgias em forma de mutirão, cirurgias eletivas de hérnia, vesícula. Estamos agora em cirurgias urológicas, em alusão ao Novembro Azul. Vamos fazer ainda cirurgias oftalmológicas, sobretudo de catarata, né, que causa muita cegueira ainda no nosso estado. A nossa intenção é diminuir a fila dos hospitais. Enquanto nós tivermos a possibilidade de destinar recursos
para a área da saúde. Esse será o nosso foco. Vamos buscar zerar a fila dessas pessoas que estão esperando fazer cirurgia. Segundo o deputado, o mutirão deve continuar no ano que vem e segue a orientação da fila de espera. Existe uma fila que deve ser respeitada e que está lá no Hospital Carlos Macieira, das pessoas que já estão aguardando para fazer esse procedimento. O hospital pega a fila e vai chamando quem está mais tempo aguardando e, se Deus quiser, nós vamos trabalhar muito para que a gente coloque mais recursos para zerar essa fila. Já são mais de 300 pessoas que já realizaram a cirurgia e nós vamos continuar. Esse ano não para, em 2020 continuará também tendo mutirões. Importante essa ação, hein? Ontem foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Pois é, a data foi instituída em 1988 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e pela Organização Mundial de Saúde. Em Caxias, a campanha Dezembro Vermelho foi iniciada, inclusive, com testes gratuitos de distribuição de material. Dezembro é marcado pelo Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A campanha foi lançada oficialmente na Feirinha da Gente. A campanha inicia hoje, dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. E a gente intensifica esses trabalhos durante todo o mês de dezembro. Até o mês passado, o CTA registrou 911 casos na região leste, sendo 423 femininos a 488 masculinos. No primeiro dia da campanha foram oferecidos serviços gratuitos, como teste de HIV, sífilis, hepatite B e C. Todas as vezes que tem, eu sempre estou nessa campanha. Porque a importância, às vezes a gente tem medo de fazer. Por exemplo, você que tem aí, você está em casa, que tem medo de fazer exame, faz isso não. Porque às vezes você vai descobrir algo pior. Quem ainda não havia feito o teste, aproveitou. A Conceição não perdeu tempo e fez pela primeira vez. Ela sabe bem a importância da campanha. É importantíssima porque você pode saber como é que está a questão do seu colesterol, a questão da hepatite e também conhecer um pouco sobre a questão da HIV, porque nós também estamos sujeitos a esse tipo de vírus. Durante todo o mês de luta contra a AIDS, ações serão realizadas pela cidade. O objetivo é atingir o maior número de pessoas possíveis, reforçando a importância da prevenção, testagem e tratamento. Aqui no CTA SAI Caxias nós vamos estar oferecendo o teste rápido e palestras e várias outras atividades, tanto do teste rápido de HIV, como nós vamos estar também oferecendo o teste de hepatites B e C e sífilis. Aqui no estúdio eu falo mais sobre o assunto com o coordenador do Programa Municipal de Controle das ISTs e Hepatites Virais em São Luís, Wendel Alencar. Wendel, bom dia. Bom dia. Wendel, nós temos no Brasil aqui os dados mostrando 900 mil pessoas que vivem com HIV no Brasil, sendo que 135 mil não sabem que estão infectadas. Esse ainda é um desafio? Ainda é um desafio. Primeiro, um bom dia muito importante para toda a população ludovicense. Muito obrigado pela oportunidade. O nosso principal desafio é manter a pauta, né, de janeiro a janeiro. Então, a gente precisa entender que ainda é uma epidemia importante e que não é só em dezembro e nem no carnaval que a gente precisa falar sobre ela. Nós temos um dado aqui que aponta uma redução no número de mortes, não é, de 22,8%. Esse é um dado mundial, mas a disseminação da doença também 16% inferior, observado em 2010, mas quer dizer, não dá nem para, digamos assim, comemorar alguns números como esse, porque de fato pessoas continuam morrendo por conta dessa doença. O cuidado, a prevenção ainda não é uma prioridade, principalmente em relação ao público jovem. Que informação se tem sobre esses dados aqui, relacionados aqui ao nosso estado de São Luís? Pronto. O medicamento, ele é um medicamento muito importante e ele negativa a carga viral, né? Ele negativando a carga viral, a gente consegue diminuir o adoecimento por AIDS, né? Diminuir o óbito por AIDS e, consequentemente, interromper a transmissibilidade, né? Então, assim, a gente diminui adoecimento e diminui óbito e interrompe a transmissibilidade. Então, a gente acredita e espera que breve a gente vai ter mudanças importantes nesses dados estatísticos. São Luís tem conseguido negativar a carga viral dos seus pacientes. Nós estamos com 87% dos pacientes em tratamento com carga viral negativa. A meta mundial é 90%, né? Então a gente está numa meta, num dado importante para o alcance da meta. E isso se dá por conta do avanço da oferta, né, e do acesso ao teste rápido. Então, com relação à sugestão, à dica,
que a gente dá é justamente isso, que as pessoas sexualmente ativas possam buscar a testagem pelo menos 2 vezes por ano. Está disponível em todos os postos de saúde de São Luís. É um teste rápido, né? É um teste confiável e uma vez identificando que está com HIV, a pessoa vai ser encaminhada para o tratamento. Nós tivemos aqui na capital, inclusive na Praça Benedito Leite, o lançamento da campanha, o tema A Luta é Compartilhada, a prevenção tem que ser combinada. Como é que foi essa ação? Inclusive na feirinha da cidade, um ponto estratégico. Pronto, foi a gente conseguiu juntar vários parceiros, né? E aí fica aqui a dica também para todas as pessoas que desejam trabalhar com a pauta. É importante juntar vários atores sociais e aí conseguimos mobilizar muitas pessoas ontem lá na feirinha para fazer o Laço Humano, que é o símbolo mundial de luta contra a AIDS, né? O laço ele é vermelho. Então é um gesto de solidariedade muito importante. O tema da prefeitura, a gente repetiu o tema do ano de 2018, que a gente achou importante, considerando o nosso cenário, alusivo à prevenção combinada e fazendo um link com a questão dos direitos, né? Então, a prevenção combinada, ela oferece possibilidades, além do uso do preservativo, como proposta de redução de risco de infecção, né? Então, o nosso tema é prevenção combinada, vamos combinar direitos. A prevenção, esse diagnóstico precoce como forma de prevenção, por que ele é tão importante? Ele é importante porque, inclusive, São Luís diminuiu o tempo do diagnóstico precoce, né? O tempo do diagnóstico antes era feito com as pessoas já doentes. Hoje a gente consegue fazer com as pessoas sem adoecer. Então, uma vez identificando que está com HIV, a pessoa vai iniciar o tratamento imediatamente, né? E 6 meses tomando a medicação já negativa a carga viral. Então, é um tratamento muito importante, acompanhado por toda uma equipe multidisciplinar, né? Todas as unidades básicas de saúde ofertam um teste e encaminham para os 2 CTAs, o ANIL e o LIRA. Caso a pessoa não negative a carga viral, depois de 6 meses, que são encaminhadas para o centro de saúde do bairro de Fátima, né, que é a nossa referência. Mas a equipe dos 2 CTAs e do bairro de Fátima são equipes maravilhosas e que têm conseguido trabalhar com esses pacientes, né, com os nossos pacientes, para negativar a carga viral. Então, o teste diagnóstico precoce ele é muito importante por conta de todos esses fatores. Você fala em negativar a carga viral, traduzindo, as pessoas não transmitem HIV, ainda que tenham, não transmitem. Pronto, muito importante essa sua observação, né, para a gente esclarecer melhor. Uma vez a pessoa com HIV, ela vai tomar medicação. Essa pessoa vivendo com HIV, ela tem uma carga de vírus. A medicação é negativa a essa carga de vírus. A pessoa não vai ficar curado do HIV, mas ela vai ficar com uma quantidade de vírus tão pequena que ela não vai adoecer, né, de AIDS, ela não vai desenvolver a síndrome e ela não vai também transmitir. Então fica uma quantidade, é como se a medicação enjaulasse o vírus e não permitisse mais a multiplicação dele no organismo. Então ele fica apenas retido na medula óssea, né? Então é um medicamento muito importante para o tratamento e também para a profilaxia pós-exposição, né, ao HIV. Então as pessoas que de repente tiveram uma relação sexual onde a camisinha rasgou, ou se foi uma violência sexual, ou um profissional que furou com o material perfuro-cortante, ele tem até 72 horas para iniciar essa medicação e vai tomar por 28 dias, né? E vai ser acompanhado por 180 dias por nossa equipe multidisciplinar nos 2 CTAs. Então, é um medicamento muito potente, né, que faz o controle do vírus. Wendel, nosso tempo já está se esgotando, infelizmente, mas o Ministério alerta, o Ministério da Saúde, para o aumento da doença entre pessoas de 15 a 29 anos. Isso, há uma importante epidemia crescendo já desde 2011, né, nessa faixa etária, né? Então, é preciso que toda a sociedade, que todas as famílias, que todas as igrejas, terreiros, associações comunitárias e empresas discutam a pauta, focando essa faixa etária, tá? É um desafio muito importante, mas é um desafio que não deve nos desanimar, e sim nos encher de entusiasmo e esperança para a gente junto vencer essa epidemia. Obrigado, Wendel, pela presença aqui na TV Difusora. Um abraço grande, a gente que agradece e que todo mundo possa se cuidar e cuidar do outro na perspectiva de amor ao próximo, solidariedade e amor consigo mesmo. Obrigado mais uma vez. Vale lembrar, gente, que de acordo com o levantamento epidemiológico do Sistema de Informação de Agravos de Notificação,
O Maranhão notificou desde o início da epidemia, em 1980 até outubro desse ano, 2019, 21.288 casos de AIDS, sendo 62,8% do sexo masculino e 33,2% do sexo feminino. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Uma ação realizada no fim de semana disponibilizou de forma segura e gratuita um documento fundamental para a maior inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. O sonho da Luciana sempre foi poder trabalhar, mas devido a limitações intelectuais, até hoje ela nunca conseguiu um emprego. Você já teve a experiência de trabalhar alguma vez? Não. Não? Não. E aí, quer dizer, você pretende ser inserida no mercado de trabalho? Uhum. Sim. Dona Terezinha acredita no potencial da filha, por isso trouxe ela para se submeter à avaliação. Ela adora cozinhar, assim, ela vai pro celularzinho dela, ela fica vendo os vídeos, né? E ela me chama, olha aqui. Ela não sabe ler, mas ela vê tudo. A Luciana veio em busca do laudo caracterizador, que pode garantir a ela o acesso ao mercado de trabalho. Quando a pessoa vai concorrer a uma vaga de trabalho, a empresa pergunta para ela onde é que está o laudo, me prove que você tem uma deficiência. E chegando com esse laudo que nós estamos emitindo aqui hoje, vai ser bem simples, as empresas vão aceitar o laudo e vão continuar com o processo de seleção das pessoas. No último sábado, esse mutirão foi realizado em uma universidade particular da capital com o objetivo de atender pessoas com deficiência que nunca tiveram a oportunidade de trabalhar. Depois de passarem pela avaliação de profissionais especializados, eles saberão se vão receber ou não o tão esperado documento. Esse laudo, ele é muito importante para as pessoas que precisam ingressar no mercado de trabalho. Então, a nossa intenção aqui hoje é caracterizar de forma pormenorizada a deficiência dessa pessoa para que quando ela for prestar um concurso, uma vaga de trabalho, ela possa apresentar esse laudo e conseguir concorrer à sua vaga. O Maranhão possui 3.536 vagas disponíveis para pessoas com deficiência, sendo que 2.737 dessas vagas estão concentradas somente em São Luís. Empresas que tenham 100 funcionários ou mais são obrigadas a garantir vagas para pessoas com deficiência. Quando isso não acontece, esses empregadores correm o risco de sofrer penalidades, inclusive pagar multas. O nosso procedimento é sempre, no primeiro momento, orientar, certo? Inclusive, dar encaminhamentos para essas empresas, mandar a empresa ir para o Cine, dar um prazo para que a empresa se regularize. Se a gente percebe que a empresa não tem interesse, ou se fim do prazo a empresa não se regulariza, ela é autuada sim. No próximo bloco, confira as notícias do esporte definidos finalistas da Copa FMF. E mais, Silvan Alves traz as informações da área de segurança com destaque lamentável para a morte de um taxista aqui na capital. São 7 horas e mais 17 minutos. O Bom Dia volta em instantes. São 7 horas e mais 20 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Por conta das festas de fim de ano, o trânsito na capital sofre alterações, em especial na região central. Eduardo Ericida está comigo e tem os detalhes dessa informação. Eduardo, bom dia, boa semana para você. Obrigado, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Também uma ótima semana a todos que estão acompanhando o Bom Dia Maranhão. Pois é, Adalberto, vai acontecer intervenções, na verdade essas intervenções no trânsito, principalmente na área da Avenida Beira-Mar, ali na subida para o Palácio dos Leões, sede da Prefeitura de São Luís também, e também o Tribunal de Justiça vai acontecer intervenção, seguindo ali para a Praça Dom Pedro II e também a Praça Benedito Leite. Tudo isso por conta do Natal aqui na capital São Luís, que foi aí inaugurado nesse último final de semana, teve início nesse último final de semana. Milhares de pessoas foram até a Praça Dom Pedro II, Praça Benedito Leite, onde se concentra essas atividades, essas ações, principalmente do Natal aqui em São Luís. E por conta disso vão acontecer intervenções no trânsito, principalmente nessa área da Avenida Beira-Mar e também da Praça Dom Pedro II. Durante essas intervenções, agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes aqui da capital São Luís, aí que é quem vai organizar, quem fez todo esse planejamento de intervenções no trânsito, vai organizar o trânsito e as pessoas, claro, que se dirigirem
a esses locais vão ter que obedecer aí às ordens que forem repassadas por esses agentes da SMTT. Essas intervenções elas vão acontecer só aos finais de semana, de sexta até domingo, sexta, sábado e domingo. Nesse último final de semana, no caso, foi sábado e domingo, porque a inauguração, aí, o pontapé inicial do Natal aqui na capital São Luís, com o lançamento oficial, aconteceu no sábado, só que as intervenções a partir desse próximo final de semana vão acontecer de sexta até domingo. De segunda a quinta, nenhuma intervenção, o trânsito vai fluir normalmente, mas de sexta até domingo vão acontecer essas intervenções no trânsito aqui de São Luís. São 6 pontos em que vão acontecer as intervenções. A gente vai passar a lista aqui aos telespectadores, justamente já para se adequar. Quem for dirigir a esses locais de sexta até domingo vão ter que obedecer às ordens aí dos agentes da SMTT. Esses pontos são a Avenida Beira-Mar e a Avenida Pedro II, é o ponto aqui, primeiro ponto considerado aí pela SMTT. Também vão acontecer intervenções na Rua da Montanha Russa e também na Rua 15 de Novembro, na Rua Graça Arana e na Travessa da Trindade, na Avenida Dom Pedro II e na Rua Doutor Neto Guterres, na Avenida Dom Pedro II e na Rua do Egito, é um outro ponto aí, o 5º ponto de intervenção, e também o 6º e último na Rua Humberto de Campos e Rua da Palma. Uma orientação da SMTT é que as pessoas que forem aproveitar os finais de semana aí do Natal, acompanhar o Natal nessa área da Praça Dom Pedro II e Benedito Leite, que possam estacionar nas proximidades da Praça João Lisboa, na Rua do Egito, ou então ali no Centro Histórico de São Luís, próximo à Casa do Maranhão, e também no estacionamento ali da Praia Grande. São alguns pontos que as pessoas podem estacionar os carros para poder aproveitar o Natal na região central aqui da cidade. Daqui a pouco a gente volta, ainda no Bom Dia Maranhão, voltamos com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Já já você volta. São 7 horas e mais 24 minutos, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Foi encontrado em uma cova rasa no bairro da Divinéia o corpo de um taxista que estava desaparecido há quase 24 horas na região metropolitana de São Luís. José Manuel Rebelo Souza foi mais uma vítima de morte violenta na Grande São Luís. O taxista estava desaparecido desde a tarde de sábado. A partir de então, a família tentou manter contato com ele, mas não conseguiu. Somente na manhã deste domingo é que o corpo foi localizado em um terreno nas proximidades de onde José Manuel residia. Foi procurado por 3 pessoas para fazer uma corrida de táxi. Ele fazia ponto no ponto de táxi, Litoral Táxi, ali no Olho d'Água, certo? E dessa hora, os familiares perderam o contato com a vítima. Tentaram por diversas vezes o contato via telefone, via rede social, e não lograram êxito. Próximo à casa dele, na Divinéia, certo? Na Travessa Argentina, certo? Tem uma casa abandonada, certo? Inclusive, essa casa, a gente verificou lá que ela era usada por faccionados, né? Para praticar castigos e para uso de droga, entendeu? Assim, inclusive, relatos de populares do local falaram nesse sentido. Depois de passar por exames periciais no local, o corpo do taxista foi levado para o Instituto Médico Legal. Seu José Luiz é tio do taxista. Segundo ele, o sobrinho era muito querido entre familiares, amigos e colegas de profissão. A notícia da morte de José Manuel surpreendeu a todos. Era um bom pai, um bom avô, um bom sobrinho, um bom filho. Ninguém tem nada de falar sobre ele, esse negócio de maldade, porque ele era bom de coração, meu sobrinho, bom de coração. De acordo com informações preliminares, 3 pessoas estavam dentro do carro de José Manuel na última corrida feita por ele. As investigações ainda estão no início, mas a princípio a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio. Ele não foi o primeiro taxista a ser procurado, entendeu? Então, o que leva a crer realmente que o que motivou a morte dele, né, que foi um latrocínio, a gente, pelo menos em princípio nós estamos considerando como tal, até porque levaram o carro da vítima e o carro está sendo usado, né, segundo o CIOP já informou, para cometer outros delitos de roubo, né, pela cidade. Comigo, Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, já foram identificadas as características desse veículo? Já o veículo foi apreendido já essa madrugada pelo pessoal da Rotan e já foi levado lá para o pátio da delegacia da Superintendente de Homicídio e Proteção à Pessoa, que é a delegacia que está cuidando aí desse caso. Tem 3 pessoas que estão presas, são 3 adolescentes que teriam participado aí da prática desse crime aí. Não tem mais dúvida de que foi um latrocínio, um roubo seguido de morte. Esse carro aí no caso, o Voyage do seu José Manuel. A gente tem imagens aqui. Tem o veículo, ele foi usado em vários assaltos aí durante o final de semana, foram inúmeros assaltos praticados. Lá, essa casa
onde, inclusive, o taxista ele era da comunidade, ele morava lá na Divinéia, os bandidos sabiam, conheciam ele, né, e levaram ele, atraíram ele lá para esse local. Nesse local eles torturaram o taxista e depois acabaram tirando a vida do seu Zé Manuel. Ele trabalhava 11 anos ali naquela rotatória, ali no posto, ali perto do Hiper, ali no retorno do Olho d'Água, era uma figura bastante conhecida. E aí o objetivo da morte era justamente para roubar o carro, para que eles pudessem praticar outros assaltos, outras atividades criminosas. A polícia procura mais 2 pessoas que era um caso maior, seriam no caso aí o casal, que atraiu o taxista para a morte, foi até o posto de táxi e acabou localizando o veículo da vítima. Como já disse, o carro da vítima foi encontrado, né, e levado para a Superintendência de Homicídio e Proteção. A pessoa não tinha a informação que eu já havia dado, né, ainda há pouco, e confirmado agora, que o carro foi encontrado. Esses assaltantes aí, de acordo com levantamentos e já informações prestadas por populares, eles costumavam levar as pessoas para lá, manter em cativeiro lá, o famoso sequestro relâmpago, enquanto uma parte ia no banco sacar dinheiro das pessoas lá, nesse local que, pela quantidade de cachimbos encontrados lá, era um local onde eles ficavam se drogando e utilizavam também com cativeiro temporário lá para essas pessoas. Silvan, no interior do estado, vários veículos roubados foram recuperados? São mais de 400 veículos, a maioria deles são motos, naquela região lá de São Benedito, Rio Preto, Urbano Santos. Olha lá a quantidade de motos aí. As pessoas que tiveram motos roubadas, veículos roubados, a polícia está disponibilizando esses carros, esses veículos, essas motos aí. As pessoas podem ir no MA10, né, que é o nosso portal de notícias, e lá as pessoas vão encontrar as características desses veículos. Quem sabe a sua moto que foi roubada, o seu veículo que foi roubado, ele pode estar apreendido aí no pátio da delegacia, ou então entrar no site da Superintendência, ou na página da Superintendência da Polícia Civil do Interior, lá no Instagram, que também você vai encontrar todas essas informações sobre esses veículos aí. Obrigado, Silvan. Boa semana. Ok, Adalberto. Boa semana para você. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2, às 6 da manhã, aqui na TV Difusora. Vamos conferir a previsão do tempo para essa segunda-feira, gente? Semana está começando, vamos ver como é que está a previsão para o tempo aqui na capital, começando com São Luís, céu parcialmente nublado, com predomínio de bom tempo. 26 é a mínima, 30 graus é a máxima. Agora em Imperatriz, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva por lá, hein? Mínima de 24, máxima de 36 graus. Em Caxias, segundo o Labinete, que é o Laboratório de Meteorologia da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, hoje predomina um bom tempo, com possibilidade de chuviscos em Caxias. Mínima de 23, máxima de 38 graus. Agora, Bacabal, com predomínio de bom tempo, com possibilidade de chuvisco também em Bacabal. Lá em Bacabal, a mínima 23, a máxima 38 graus. Em Balsas, no sul, céu parcialmente nublado, com chuva ocasional. Mínima de 23, máxima de 35 graus. Agora, Barra do Corda, sexta cidade que a gente tem aqui a previsão para você, predomínio de bom tempo com possibilidade de chuviscos. Mínima em Barra do Corda, 23, máxima 36 graus. São 7 horas e 30 minutos, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos falar de esporte? Uma competição de levantamento de peso olímpico reuniu no fim de semana mais de 100 atletas aqui na capital. A competição reuniu cerca de 120 atletas. O maranhense Caio é um dos principais destaques das disputas que tem participado. Com apenas 17 anos, ele é hoje o melhor do Maranhão na categoria até 81 quilos e o segundo melhor do Brasil. Agora ele está de malas prontas para disputar um campeonato internacional. Eu sinto um prazer enorme de estar incentivando várias outras crianças. Estou viajando para o meu primeiro campeonato internacional sul-americano. Vou chegar lá e vou representar o nosso país e o nosso estado, né? Porque hoje eu sou, digamos, o segundo maranhense a conseguir um êxito desse. E é muito importante isso. O LPO, levantamento de peso olímpico, tem conquistado cada vez mais adeptos. Homens, mulheres, crianças e adultos, demonstrando que o esporte independe de sexo ou idade. A técnica do levantamento de peso olímpico é uma técnica muito apurada, né? Tanto é que a gente dá curso de formação pela FELPMA
exatamente para preparar os professores a trabalhar com as crianças, adolescentes, até o pessoal de mais idade, propriamente dito. Hoje a gente tem atleta aqui de 4 anos a 56 anos. No LPO, mais que a força, a técnica é o que conta. Os bons resultados são obtidos através de muito treino. A Williana está no esporte desde 2005. Nas provas desse domingo, ela conquistou medalha de ouro. Eu acredito que mais do que você só falar é você participar e ser o exemplo daquilo. Além de eu treinar atletas, de dar aula em várias boxes, eu também treino e participo de competição. Então, é mais uma prova de que você tem que levar para a sua vida o que você realmente ensina. Não adianta só falar e não fazer, né? Quem veio acompanhar as disputas foi Rafael Gaspar. O maranhense, que mora desde criança no Rio de Janeiro, um incentivo por ser o melhor do Brasil na categoria dele, ficou impressionado com o desempenho dos competidores. Tem muita criança treinando aqui, muita criancinha com o projeto do Dudu. E eu acho hoje em dia que é o estado que tem mais crianças treinando. E daqui a pouco são o futuro do Brasil, é a galera do Maranhão. Surpreendente o desenvolvimento da galera. Parabéns aí aos organizadores do evento, né? São 7 horas e 33 minutos. O fim de semana também foi de competição para nadadores que disputaram a 6ª etapa do Circuito Master de Natação. Um final de semana movimentado para os atletas da natação do Maranhão. 424 disputaram a última etapa do Circuito Master de Natação no final de semana. A dona Iadine, aos 78 anos, conseguiu medalha de ouro e de bronze. Hoje, o sedentarismo é ruim para a pessoa, né? Então, da minha idade, eu me sinto com 78 anos. Eu me sinto com 28, porque depois que eu fiz natação, eu me sinto mais forte, mais sem dores. Ao todo, foram realizadas 6 etapas desde março. O evento reúne as principais escolas de natação e está no 5º ano. Para a Carla, a atleta que mais recebeu medalha no último Mundial de Natação na Coreia do Sul em agosto, a competição é um convite à prática de natação. Sempre é bom a gente estar assim, presenciando esses campeonatos, até para incentivar os atletas que estão começando, aquelas pessoas que só te admiram de fora e elas perceberem que elas podem começar a nadar e às vezes chegar muito perto de onde a gente chega também. As categorias na competição foram divididas por idade, sendo a mínima de 20 anos. As provas foram de 2 metros para iniciantes até 1.500 metros na categoria Master. O Circuito Master do Maranhão é o maior do Brasil em números de atletas. E essa etapa, a 6ª, é a culminância do circuito. Inclusive, é nessa etapa que serão decididos muitos dos melhores atletas do ano que serão premiados ao fim da 2ª etapa. Então existem atletas disputando desde os 25 anos de idade até o atleta mais longevo das nossas competições, que tem 90 anos. Agora vamos falar de futebol. Definidos os finalistas da Copa FMF. Sábado, o Maranhão Atlético Clube garantiu vaga depois de vencer o Santa Quitéria de virada por 2-1. Mais uma vitória da equipe atleticana numa arrancada importante nessa reta final. O adversário do MAC na final saiu ontem depois que o Juventude venceu pelo placar de 3-1 o Pinheiro Atlético Clube. Os gols da partida do Pinheiro foram marcados por Rômulo aos 17 minutos do primeiro tempo e Caio aos 29 e 41 minutos do segundo tempo. Para a equipe do Pinheiro, marcou Neto aos 45 minutos do segundo tempo. Juventude também de São Mateus fazendo um grande trabalho. Um abraço aos amigos em São Mateus acompanhando a nossa programação. Final, portanto, acontece entre essas duas equipes. Vamos ver como é que ficaram então os duelos que vão apontar o campeão da competição? O jogo de ida acontece sábado no Estádio Castelão, às 3h30 da tarde. No dia 15, nesse sábado agora, no dia 15 acontece a final no Estádio Pinheirão, em São Mateus. Portanto, esses são os 2 jogos aí que vão apontar o campeão da Copa FMF. Vale lembrar que vale vaga no Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. Essas equipes estarão lá no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Vale uma vaga importante, a Copa FMF aí chegando à reta final com o Maranhão aqui da capital e o Juventude de São Mateus. Agora é hora de conferir o nosso giro de notícias. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Serviço Social da Indústria, que oferece vagas de contratação nas mais diversas áreas. O prazo para inscrições no seletivo segue até o dia 9 de dezembro e estão sendo realizadas exclusivamente no site seletivos.fiema.org.br.
O SESI Maranhão está ofertando 15 vagas de contratação e 36 para cadastro de reserva. As vagas são para os municípios de Açailândia, Bacabal, Caxias, Imperatriz, Pinheiro, São Luís e Rosário. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Pecuária, anunciou aos criadores de todo o estado que o prazo de vacinação contra a febre aftosa nesta segunda etapa da campanha será prorrogado até o dia 15 de dezembro, considerando-se as condições climáticas em virtude da intensa estiagem que assola o estado, causando uma maior quantidade de queimadas, sendo que no mês de outubro foi registrado o maior índice de queimadas do ano, resultando em enormes dificuldades para a realização dos procedimentos de vacinação. Ainda segundo a agência, com os pastos secos e uma menor quantidade de água, o gado fica em condições muito frágeis. Prorrogada, portanto, até o dia 15 de dezembro, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a fitosa. No próximo bloco, veja como foi a abertura oficial do Natal aqui na capital. E mais, João Coutrin vem aí, vai dizer para nós como é que foi o encontro do Podemos do PSTB e fala também sobre o encontro hoje do MDB, assuntos no bloco de política já já. São 7 horas e mais 38 minutos, o Bom Dia volta em instantes. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, são 7 horas e 41 minutos, não perca a hora. E agora uma boa notícia, as contas de luz vão ficar mais baratas nesse mês de dezembro. Quem tem essa informação, confirma para nós, é Eduardo Ericeira. Eduardo? Pois é, Adalberto, uma boa notícia aí, vai haver redução na conta de energia, pelo menos essa é a expectativa, essa cobrança vai vir aí de uma forma extra, só que bem menor em relação ao mês passado, o mês de novembro, mas não deixa de ser um custo aí mais elevado para o consumidor. É uma boa notícia em partes, já que há uma bandeira tarifária, há um custo extra na cobrança de energia elétrica aos consumidores brasileiros. No mês de novembro, o mês que passou, o mês passado, essa cobrança era na bandeira tarifária vermelha, patamar que chegava a mais de R$ 4,00, aproximadamente R$ 4,16 cobrados a cada 100 kWh consumidos. Agora, nesse mês de dezembro, vai mudar a bandeira tarifária, vai aí cair, digamos assim, para a amarela, que é uma cobrança menor do que a que foi feita no mês passado, no mês de novembro. A cobrança agora para esse mês de dezembro, último mês do ano, é a bandeira tarifária amarela, que tem um custo aí de a cada 100 kWh consumidos de R$ 1,34. Há esse custo extra, há esse gasto extra que deve ser pago aí pelos consumidores brasileiros com gasto de energia, com consumo de energia, mas é bem menor do que o mês de novembro. A boa notícia é essa. Essa redução foi garantida segundo aí o governo federal, a Agência Nacional também de Energia Elétrica, que é reguladora dessa cobrança, graças à previsão climatológica em todo o país. Deve chover mais, pelo menos essa é a previsão, deve chover mais nesse mês de dezembro em comparação ao mês de novembro, isso pensando em todo o país, pensando no Brasil. Aqui no estado do Maranhão já chove em muitos municípios maranhenses, em boa parte do estado já chove. Aqui na capital São Luís no mês de novembro tiveram algumas chuvas bem finas, mas já caiu alguma chuva aqui na capital maranhense, já chove em boa parte do estado também. Então, por conta dessas condições climatológicas é que foi possível essa redução aí na cobrança da conta de energia, mas a gente volta a ressaltar, vai haver uma cobrança extra que chega a R$ 1,34 aproximadamente a cada 100 kWh consumidos. E aí aquelas dicas para que a pessoa gaste menos, consuma menos energia, é muito válida para poder, claro, baixar essa conta. Essa redução, há uma previsão de redução na conta de energia, mas claro, as pessoas também têm que agir aí, repassar aquelas dicas de não deixar a tomada ligada, desligar a energia quando não estiver no local, enfim, aquelas dicas importantes, engomar a roupa só uma vez com o ferro de engomar. Então são dicas aí importantes, tentar não ligar tanto o ar-condicionado, que é um aparelho aí de energia elétrica que consome muita energia, também é importante para reduzir ainda mais o gasto aí com a conta de energia, dentre vários gastos que o consumidor brasileiro tem. Uma ótima semana a todos, a gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Vai ser difícil reduzir a conta esse mês, com a criançada em casa no mês de férias, né? Vai ser complicado, mas valeu o desafio, é isso aí mesmo, Eduardo, economizar é a palavra de ordem. É o nosso Eduardo Ericeira, são 7 horas e 44 minutos. Agora uma notícia nada agradável, que você já deve ter sentido no bolso, não é? A carne bovina virou artigo de luxo. No último trimestre, o aumento de alguns cortes chegou a mais de 50%.
A rotina do Alex no açougue começa cedo, às 7 da manhã, e o trabalho vai até às 7 horas da noite. O açougueiro compra o arroba do gado a R$ 210, mas nos últimos dias tem sido complicado repassar o valor da carne ao consumidor final. Está muito difícil para a gente hoje, né? Que o preço está em alta, está em todo o Brasil, e está sendo muito complicado passar esses valores para os clientes. Então, os clientes estão reclamando logo pela crise do Brasil, né? Mas é assim. Os clientes chegam e agora compram menos, apenas para suprir uma necessidade imediata. Por conta do alto valor aquisitivo da carne, o Alex vai deixar de trabalhar com o produto final aqui no açougue e vai retornar para o início, com a criação dos animais. O preço da carne bovina, de acordo com a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, cresceu. Em menos de 3 meses, alguns cortes estão com o preço acima de 50%. Segundo os frigoríficos, a exportação que tem aumentado e que tem puxado bastante o preço. Já os pecuaristas alegam que estão há 3 anos sem reajuste e o preço da carne ficou defasada. Nas grandes empresas, por conta dessa alta, existe uma redução de custos e nos açougues pequenos acabam fechando. Aí então os melhores gados que tem, já tudo separado ali para vender para os frigoríficos, para eles passar para a China. Aí então os gados de segunda ficam para cá. O aumento está ainda maior ainda, porque os gados que vêm aqui é mais só o gado de segunda. De primeiro vez seria mais caro. Difícil a situação, né? São 7 horas e 46 minutos. Vamos mudar de assunto. 2020 é ano de eleições municipais. Pois é. E o eleitor precisa ficar atento a alguns prazos para se regularizar junto à Justiça Eleitoral. Um deles é o do cadastramento biométrico, que vai até o dia 12 de dezembro. No Viva da Avenida Beira-Mar, movimentação reduzida. Um dos serviços ofertados nos Vivas está relacionado aos eleitorais. No local pode ser feita a transferência e revisão do título de eleitor. Sendo que a transferência, a pessoa traz algum documento, né, da cidade de origem, pode ser um comprovante água, energia, nome do pai ou da mãe, traz como documento de foto e o título, né? E a gente faz esse processo de transferência. Já em relação à revisão, a pessoa tem que trazer a mesma coisa, os mesmos documentos, e é feito de bairro em bairro. É questão de zona eleitoral que a gente faz esse processo. Já os serviços de cadastramento e recadastramento biométrico estão sendo ofertados aqui em São Luís, no Fórum Eleitoral e também nos cartórios espalhados pelo interior do estado. Na próxima eleição, a ideia da Justiça Eleitoral é que todo o processo no Maranhão ocorra por meio do sistema de biometria. O Tribunal Superior Eleitoral informou que os eleitores com mais de 70 anos precisam fazer a biometria também. Mesmo a Constituição Federal determinando que o alistamento eleitoral e o voto para pessoas com idade de 70 anos ou mais seja facultativo. Não é só os idosos, mas também analfabetos e maiores de 16 e menores de 18 anos devem fazer o cadastramento biométrico. Quase 76% dos eleitores brasileiros já cadastraram as digitais. No Maranhão, 30 municípios ainda estão com a biometria em andamento. O prazo para atualização cadastral e biometria encerra no dia 12 de dezembro. Quem perdeu o prazo ainda vai poder procurar, no caso, o cartório eleitoral onde ela vota para fazer a revisão, coletar seus dados biométricos até o fechamento do cadastro, que ocorrerá no ano que vem, em maio. Elas devem comparecer trazendo o documento de identificação com foto, o comprovante de residência da cidade, né, de onde elas vão ser eleitoras, e se elas tiverem também a cédula do título, ajuda a gente. Comigo, nosso colunista de política, John Coutry. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Boa semana a todos. Ô, John, temos vários assuntos aí em pauta. Para começar, vamos falar sobre o encontro do Podemos aqui na capital? Isso, o Podemos filiou o deputado federal Eduardo Braide no partido, né? Esse evento aí que ocorreu, né, na sexta-feira ainda, com a presença de lideranças nacionais. O senador Álvaro Dias, a presidente nacional também do partido, né, Renata Abreu, e, claro, a presença de outras lideranças, como o senador Roberto Rocha, que é do PSDB, vários vereadores de São Luís também presentes, o ex-governador Zé Reinaldo também presente neste evento. Ou seja, foi um evento para a filiação de Eduardo Braide, em que ele pontuou o seguinte no seu discurso: por que ele saiu do PMN?
PMN, além de ser um partido pequeno, não alcançou a cláusula de desempenho. Por isso, se o Eduardo Braz continuasse no partido, ele não teria tempo de televisão suficiente, não teria fundo partidário e, principalmente, ele destacou participação nos debates. Ou seja, aqueles partidos que não alcançam a cláusula de desempenho, fica facultativo, né, as emissoras convidar ou não. Então, para não correr risco, ele preferiu ir para um partido que dê toda essa sustentação para ele. Então, portanto, aí o deputado federal Eduardo Braz aí, confirmando a filiação no PMN. Aqui de São Luís também se filiou, né, o vereador Marcial Lima também entrou no Podemos, ali agora comandado pelo deputado federal Eduardo Braz, portanto, o nome aí que já começa a se articular para as eleições no próximo ano de prefeito. Sobre a questão da vice, né, que ele foi questionado também, o deputado Eduardo Braz disse o seguinte, que isso só será definido no próximo ano. Mas nos bastidores, claro, corre a informação de que já está fechado mesmo a vice com o PL do deputado federal Josimar Maranhãozinho, que indicará o nome. O PSDB, com o senador Roberto Rocha, também pode compor aí, mas é uma discussão para o próximo ano. Eu falar em PSDB, houve também encontro do partido, John. Encontro no sábado pela manhã também, o PSDB, comandado no Maranhão, dirigido pelo senador Roberto Rocha, e aí na imagem o deputado Wellington do Curso. O Wellington do Curso colocou o seu nome à disposição do partido para ser candidato a prefeito. Se você observa bem na foto, Adalberto, lá atrás está quem? O Eduardo Braz também, né? Eduardo Braz, de um outro partido, que também aí tem uma simpatia do PSDB para uma futura composição. Mas o deputado Wellington não se intimidou e lançou seu nome candidato a prefeito de São Luís, pré-candidato pelo PSDB. Nós conversamos ontem com o senador Roberto Rocha sobre isto, né? Como o PSDB se comportará? Ele disse o seguinte para nós, ele disse que o PSDB hoje tem pré-candidato, né, que é o deputado Wellington, e também pré-candidato a vereadores, mas que isso será definido no próximo ano e que nada impede, né, de conversas e diálogos com outros partidos, entre os quais o próprio Podemos, do deputado Eduardo Braz. Para fechar, confirmado o encontro hoje do MDB com a presença da ex-governadora Rosiana Sarney? Confirmado daqui a pouquinho, 8h30 da manhã, na Assembleia Legislativa, no auditório lá da Assembleia, a presença de lideranças do MDB, como o ex-senador José Sarney, a ex-governadora Rosiana Sarney, né, o ex-senador Edson Lobão, presentes neste evento, em que irão discutir as eleições de 2020. No caso de São Luís, Adalberto, a militância, o presidente nacional da deputada federal Baleia Rossi, o presidente estadual, o senador João Alberto, já disse que é unanimidade no MDB o lançamento, né, da pré-candidatura da ex-governadora Rosiana Sarney a prefeita. Claro, isso uma decisão do partido, das lideranças. Cabe a ela hoje dizer se topa ou não topa aceitar o desafio. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. Olha, uma pesquisa que acaba de ser divulgada aponta que os maranhenses estão dispostos a gastar com as compras de Natal deste ano, em comparação ao ano passado, mais ainda. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. Dezembro mal começou, mas já tem consumidor antecipando as compras de Natal. A Nonata, por exemplo, aproveitou a vinda no shopping para ver algumas opções. Eu vi o supermercado e acabei olhando aqui uma coisinha, até porque final do ano a gente sempre gosta de se arrumar mais, né? Aproveitar a ocasião. Já a Cristina, por enquanto, ainda não comprou nada. Como é muita gente para ela presentear, a velha e boa pesquisa de preço é indispensável. Ah, para muita gente. Minha família é grande. Para os filhos também. Também. Uma pesquisa feita e divulgada recentemente pela Fé Comércio traça a intenção de consumo dos ludovicenses para esse Natal. A média de gastos do consumidor, de acordo com o levantamento, será de R$ 328, um crescimento de 6,5% em relação ao Natal do ano passado. A gente tem uma perspectiva de ganho real para as empresas do comércio e isso se dá porque a gente teve uma melhora do mercado de trabalho. Aí nos primeiros meses do ano, os 10 primeiros meses do ano, a gente teve um saldo de mais de 6 mil postos de trabalho criados na economia ludovicense e isso faz com que a renda das famílias se fortaleça e a gente tenha esse resultado aí de crescimento no volume de gastos para o Natal. As expectativas dessa loja também são bastante positivas. É provável que o volume de vendas supere o alcançado no ano passado. Todo ano a gente sempre tem essa expectativa, né? Que as vendas sempre melhoram, o crescimento geralmente tem que ser de 20%, nessa expectativa de 20%. O que for de crescimento sempre é bom para a gente, né? Que é o ramo de venda e esse é o mês mais aguardado por nós.
A pesquisa aponta ainda que mais de 60% dos consumidores vão preferir realizar as compras em lojas de shopping centers da capital. Em segundo lugar, aparecem os estabelecimentos de bairro. E somente na terceira colocação da preferência é que vem as lojas da Rua Grande. Quanto à forma de pagamento dos presentes, surpreendentemente, mais da metade dos consumidores vai optar pelo cartão de crédito. Avaliar bem o seu orçamento familiar para encaixar esse parcelamento no seu orçamento, porque a gente tem um nível de endividamento muito alto hoje, de inadimplência muito alto hoje na economia de São Luís. A pesquisa da FEComércio mostra que 30% das famílias estão em situação de inadimplência. Então é importante que esse consumidor que vai usar o crédito, que vai usar o cartão de crédito, planeje bem essas compras para não entrar 2020 também endividado e em situação de inadimplência. Olha, uma programação especial marcou a abertura do Natal do Maranhão em São Luís. O Centro Histórico recebeu mais uma vez uma decoração que atrai aqueles que nos visitam e os que aqui residem. Árvore de Natal gigante com um coral de crianças que vem direto dela. O presépio conta a história que melhor representa esta época. O cenário todo iluminado é um convite para viver a magia do Natal. Não dá mesmo para não fazer um registro disso tudo. Muito lindo, muito perfeito, tudo maravilhoso. Acho que isso traz a magia do Natal? Traz sim, muito bom isso para acontecer aqui no momento que estamos vivendo, né? De muita apreensão para todo lado. O Natal sempre vem para acalentar todo mundo, coração, amizade, família. Nós temos investido muito no centro histórico, nós temos revitalizado o centro histórico ao longo desses anos e não só revitalizado com obras, mas também trazendo ações importantes para o centro da cidade através do programa Reviva. Nós temos aqui o Passeio Serenata, nós temos o Sarau Histórico, temos a Feirinha São Luís aos domingos, temos apresentações de jazz, blues, uma programação infantil aos domingos para as crianças. Então, muitas ações que estão trazendo de volta as famílias para o centro da cidade. A programação no Palácio dos Leões abre oficialmente a temporada natalina no estado e aqui especificamente no Centro Histórico de São Luís, essa paisagem aqui vai ganhar mais brilho e cor e se transformar nesta outra durante os próximos 30 dias. A festa do Natal é uma festa em que as famílias, sobretudo, comemoram entre si sentimentos positivos de fraternidade, de solidariedade. Nós desejamos, com essa festa, que já se consolidou no nosso calendário, tanto da Prefeitura de São Luís quanto do Governo do Estado, cujo objetivo é fazer com que isso se estenda para toda a cidade, para todo o nosso estado. E não dá para não se emocionar com o espetáculo. Ele começa no Palácio dos Leões e conta sobre a nossa identidade cultural. São mais de 10 minutos de imagens e trilha sonora até a visita ilustre do anfitrião da festa. O Papai Noel, de mais de 6 metros, foi a sensação da Vila Encantada do Natal do Maranhão. Lindo! Por quê? Eu gosto. Tu gosta por quê? Papai Noel! Nos lembra que a partir de amanhã teremos também desfile dos carros. Carro do Papai Noel. Tu achou bonito? Achou? E o Bom Velhinho trouxe bem mais que cor e presentes para o Natal. Aqui ele foi parte atuante desse espetáculo que encerrou no céu do Centro Histórico. Belas imagens, né? O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã. Para você, uma ótima semana, tá bom? É nesse espírito de Natal que a gente encerra o Bom Dia de hoje. Tchau, tchau. A gente se encontra amanhã às 7 da manhã.